Olá, este é o episódio número 10 da série O que é o Espiritismo? E nós estamos desenvolvendo os princípios básicos da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar sobre a imortalidade da alma, princípio básico, porque nós espíritas acreditamos que somos almas imortais e quando estamos no mundo espiritual, somos chamados de espíritos, ou seja, os espíritos nada mais são do que os seres humanos que estão desencarnados. É assim que nós entendemos quem somos. Portanto, somos uma alma imortal. Portanto, a morte não é o fim da vida. A morte, como fim de tudo, não existe. Nós continuamos a viver depois do fenômeno da morte, que é apenas do corpo físico. E não falamos isso apenas por uma questão de fé, mesmo sendo uma fé raciocinada, mas assim nós nos expressamos porque o Espiritismo, enquanto ciência do espírito, observa, experimenta e comprova a vida após a morte, essa continuidade, através da mediunidade, através das comunicações mediúnicas dos chamados mortos, mas que continuam bem vivos. E os espíritos, repetindo, que são os seres humanos que estão desencarnados, sem o corpo físico, vivendo na dimensão espiritual, eles podem se apresentar nas reuniões mediúnicas, podem dar comunicações através dos médiuns, que são as pessoas intermediárias entre o mundo físico corporal e o mundo espiritual. E assim, nessas comunicações, darem todas as provas de que continuam vivos, que mantêm a sua individualidade, a sua identidade, porque, embora eles não possuam mais o corpo físico, eles continuam tendo o corpo espiritual, que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. Então, pelas suas características, nós podemos provar a continuidade da existência desse ser humano. Então, lembrando, o que morre é o corpo orgânico. Este se desintegra, retorna à natureza, mas a alma que nós somos, essa não morre. E quando estamos no mundo espiritual, somos chamados então de espírito. É assim que o espiritismo compreende todo esse fenômeno. E a comprovação através do laboratório mediúnico, ela é feita sem dogmas, ou seja, a imortalidade da alma não é um dogma, é um princípio básico, que obviamente tem que ser estudado, debatido. O Espiritismo acaba com os mistérios no após a morte, porque utiliza a fé raciocinada, a observação dos efeitos para chegar às suas causas. E aí, então, comprova a realidade de que a vida continua depois da morte. E muitas experiências já foram realizadas, não apenas por espíritas, porque, obviamente, quando o pesquisador é espírita, quando ele já estudou, aceitou e abraçou o espiritismo, nós podemos, sim, ter alguma dúvida, mas acontece que diversos cientistas, materialistas, alguns ateístas, alguns francamente opositores ao espiritismo, já se debruçaram na pesquisa do fenômeno mediúnico e chegaram à conclusão da sua realidade, e que são mesmo os espíritos, os chamados mortos que se manifestam. Entre eles, nós temos, por exemplo, Charles Richer, Frederick Zollner, William James, Alexander Aksakoff, Robert Eyre, entre outros. Alguns se tornaram espíritas, acabaram abraçando o espiritismo. Outros não, ficaram
no seu campo científico, mas comprovaram que os fenômenos mediúnicos são autênticos. Então, isso é muito importante, porque temos uma vasta literatura que comprova que os espíritos, os seres humanos, continuam vivos. E entre esses fenômenos que estão registrados, nós temos os famosos fenômenos de materialização de espíritos, que Allan Kardec, na codificação espírita, classificou como sendo de aparição tangível. No slide, nós colocamos alguns espíritos que se tornaram famosos realizando a sua materialização através de médios que também ficaram famosos. Então, nós temos, talvez, o caso mais famoso da materialização ou aparição tangível do espírito Kate King, pela médium Florence Cook, lá na Inglaterra. Esse caso foi muito estudado pelo Prêmio Nobel de Química do nosso William Crookes. Isso está registrado, inclusive, em livro. Temos também as materializações do espírito Stella Livermore, pela médium Kate Fox, lá nos Estados Unidos. Também o espírito Yolanda, pela médium italiana Eusápia Paladino. E temos um caso muito bem documentado, muito bem registrado, das materializações do espírito Raquel, pela médium Ana Prado, aqui no Brasil, acontecido lá em Belém, no estado do Pará. Então, diante de tudo isso, nós podemos afirmar que ninguém morre, que todos nós sobrevivemos ao fenômeno da morte e continuamos vivos no mundo espiritual ou dimensão espiritual, que está aqui interpenetrada com esta dimensão material da vida. Então, os espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas nos centros espíritas nada mais são do que os seres humanos que continuam vivos, mas agora vivendo no mundo espiritual e se identificando através do seu corpo espiritual, o perispírito, dando as suas comunicações via mediunidade, ou seja, através dos médiuns, que são as pessoas intermediárias dessa comunicação. Então, esse é um princípio fundamental do Espiritismo. Nós somos almas imortais. Os espíritos não são seres à parte da criação divina, muito pelo contrário. Tudo é um único concerto. Então, eu, você, todos nós somos almas imortais. E quando estamos desencarnados, vivendo no mundo espiritual, nós somos chamados de espírito. Então, alma, quando estamos encarnados. Espírito, quando estamos desencarnados. Esse é o entendimento do Espiritismo, fazendo, então, da imortalidade da alma um princípio básico da doutrina. Nós vamos continuar estudando ainda os princípios básicos no próximo vídeo, que já deixamos aqui o convite para que você continue conosco nesta série O que é o Espiritismo. E até o nosso próximo encontro.